hoje, terça-feira, é justamente sobre a CPI do Ministério da Educação, ou a intenção de se instalar uma nova CPI. Nós estamos em ano de eleição e, obviamente, a pergunta é se vai haver CPI e se ela poderia sair do papel, se atrapalha o quê nas eleições, se ela realmente faz uma investigação técnica ou se é palanque eleitoral. Nossos convidados são o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná. Deputado, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde a todos. Vamos debater. E também o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, que é da Frente Parlamentar Mista da Educação. Deputado, bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Piotr. Boa tarde, Ricardo. E boa tarde a todos os internautas que acompanham o programa da Jovem Pan. Deputado Paulo Teixeira, por que o senhor defende a instalação de uma CPI? CPI realmente consegue fazer investigação técnica ou ela pode ser, por demasiado, usada como palanque político, ainda mais num ano eleitoral como este? Olha, Piotr, ela é fundamental para esclarecer as denúncias graves de corrupção no Ministério da Educação. Há duas denúncias gravíssimas de corrupção no Ministério da Educação que, inclusive, levaram à queda do ministro da Educação recentemente. Nós estamos com um problema na comunicação. Deputado, acho que teve um problema. Dois pastores estavam... Pois não, é que nós estamos travando a sua imagem, o senhor pode retomar, por gentileza? O senhor estava falando justamente que as denúncias levaram à queda do ex-ministro da Educação, por favor. É isso. Então, se ele caiu, é porque são denúncias graves. Quais são as denúncias? Que havia intermediação de recursos do Fundo Nacional de Educação para as prefeituras mediante pagamento de propina para dois pastores que cobravam propina em nós estamos com um problema na comunicação. Daqui a pouco a gente retoma, então, a fala com o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, que é da Frente Parlamentar Mista da Educação. Deputado Ricardo Barros, eu vou com o senhor, então, até que a gente consiga resolver esse problema com o deputado Paulo Teixeira. Por que o senhor acha que uma CPI não é o melhor meio para se fazer uma investigação técnica, ainda mais num ano eleitoral? Primeiro, que a CPI não faz investigação técnica, ela faz palanque político. A CPI da pandemia demonstrou isso. 175 mil páginas de documentos que não são conexos e que não provaram nada, nenhuma linha de corrupção no governo Bolsonaro. Então, serve só para palanque eleitoral. Segundo, porque o ministro da Educação, já meses atrás, havia pedido à Controladoria Geral da União que investigasse esta questão de tráfico de influência dos pastores. Terceiro, ninguém do Ministério está envolvido nesse processo, são terceiros que estavam, eventualmente, oferecendo influência no Ministério para liberação de recursos. Então, esses fatos são conhecidos, todos eles já têm investigação em andamento pelos devidos órgãos competentes, seja a Polícia Federal, seja a Controladoria, seja o Tribunal de Contas, e haverá o esclarecimento futuro se houve ou não envolvimento de agentes públicos neste processo, na medida que os pastores não são agentes públicos. Eu penso que isso está bem encaminhado, as investigações estão em andamento, todos estão dispostos a colaborar com as investigações, como sempre, mas no momento da eleição não cabe mais esse palanque político. O senador Randolph está com abstinência de mídia, né? Ele está, coitado, com saudade de ser entrevistado todo dia, de poder dar a opinião dele, de poder construir aquelas narrativas falaciosas e totalmente fora da realidade e repetir aquilo tantas vezes que pudesse virar verdade. Mas não vai acontecer de novo o que aconteceu na CPI da pandemia e, portanto, não há razão nenhuma para se montar um palanque eleitoral nessa altura, onde nós precisamos nos ater às propostas reais dos candidatos para a campanha eleitoral. Obviamente, o presidente Bolsonaro criou as diretorias de integridade em cada ministério, que são comandadas por um controlador-geral da União de Carreira e que acompanham todos os procedimentos licitatórios, da licitação ao vencedor, a entrega do produto, verificação de qualidade. Portanto, não há possibilidade de corrupção patrocinada pelo governo.
O senhor acha que o fato de ter sido esta CPI proposta pelo senador Randolfo Rodrigues, que é um dos coordenadores da campanha do ex-presidente Lula, prejudicou esse argumento de que a CPI poderia ser um meio de fazer a investigação dessas denúncias envolvendo o Ministério da Educação, deputado? Eles querem um palanque. Como eu disse, o senador Randolfo está com abstinência de mídia. Ele quer voltar ao palanque, ele quer voltar ao púlpito, ele quer ser procurado pela imprensa e não tem assunto, né? Até porque o assunto que poderia estar alimentando a mídia do Randolfo seria as investigações da CPI da pandemia, que não deram em nada. Então, eu penso que sim, é preciso investigar os fatos. A Polícia Federal está fazendo isso, a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas, né? Todos estão envolvidos na verificação dos fatos, mas não há necessidade de palanque eleitoral para promoção pessoal de alguns elementos, como aconteceu na CPI da pandemia. Tá. Antes de eu passar ao deputado Paulo Teixeira, que já voltou conosco aí, deputado Ricardo Barros, o senhor falou que cada ministério agora tem uma diretoria para fiscalizar todos os contratos, é isso? Diretoria de Integridade. Tá. É uma política do governo Bolsonaro e essa diretoria é comandada por um controlador-geral da União de carreira, funcionário de carreira, com a responsabilidade de conferir todas as compras dos ministérios, desde o edital até a entrega final do produto. Deputado Paulo Teixeira, agora recuperamos o sinal. Por gentileza, o senhor pode concluir e, obviamente, também ponderar o que disse aí o deputado Ricardo Barros. O deputado Ricardo Barros, de fato, não gosta de uma CPI. Ele mesmo sabe o que esclareceu a CPI da Covid na compra de vacinas, os esquemas no governo, envolvendo várias autoridades do governo federal, que, inclusive, essa CPI derrubou toda a cúpula do Ministério da Saúde e os processos prosseguem. Realmente, uma CPI tem o poder de investigação. O governo, ele mudou a direção da Polícia Federal para não investigar. Ele tem um procurador-geral da República que não investiga e não quer uma CPI. São fatos gravíssimos, porque eram desvios de dinheiro público mediante a indicação de pessoas pelo presidente da República que cobravam em barra de ouro para repassar recursos para os municípios. Ora, o que disse o ministro da Educação? O ministro da Educação disse que aquela indicação, aqueles pastores eram indicados pelo senhor presidente da República. Então, é uma investigação que pode levar, inclusive, a indicar crime de responsabilidade do presidente da República por ter indicado pessoas que praticaram corrupção e desvio de dinheiro público do orçamento público. Ao mesmo tempo, houve o superfaturamento na compra de ônibus escolares. Superfaturamento na compra de ônibus escolares por 2 indicados do Centrão, indicados por pessoas do partido do deputado Ricardo Barros. Então, a CPI, ela tem poderes de investigação, independência de investigação. E o Brasil precisa saber, porque o que me parece é que o governo quer continuar a roubar sem que haja nenhuma capacidade de controle. O Ministério Público, principalmente na cúpula, está controlado, a Polícia Federal está controlada, e eles querem continuar essa balbúrdia. Ontem mesmo saiu uma denúncia de que tem uma empresa que é de fachada que já pegou 600 milhões de contratos do governo federal. E por isso eu acho que, nesse caso, uma CPI ela tem um papel fundamental para esclarecer e retirar, inclusive, aqueles segmentos que estão desviando dinheiro público. Dinheiro público que, para serem desviados, eles partem de agentes públicos de dentro do governo. Foi assim que denunciou aquele agente da saúde que dizia que estavam cobrando $1 por vacina e era um funcionário público permanente. E foi falar, inclusive, com o presidente da República, que estavam cobrando $1 por vacina. Agora estão cobrando para repassar recursos do Fundo Nacional de Educação, do Fundeb.
E isso é gravíssimo, é dinheiro que devia ser construídas creches, é dinheiro para merenda escolar, é dinheiro para gastos efetivos na educação. Tem muita escola pública que não tem refeitório, não tem laboratório, não tem biblioteca. E nesta direção... Deputado, a gente já volta. Só me permita um instante, por gentileza, para uma atualização. Neste momento, o deputado Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, do MBL, tem o pedido de cassação analisado na Assembleia Legislativa. O relator do processo, o delegado Olim, do PP, pediu que o parlamentar perca o mandato. Lembrando que Arthur Duval foi flagrado em áudios machistas sobre as mulheres ucranianas após uma viagem ao país logo no início da guerra. Outros membros do Conselho de Ética estão dando os votos neste momento. Daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a discussão desse processo de cassação na Assembleia Legislativa de São Paulo envolvendo o deputado Arthur Duval. Senhores, me permitam, só por uma licença, uma notícia de momento aqui. Antes de eu voltar ao deputado Ricardo Barros, deputado Paulo Teixeira, rapidamente, por gentileza. A gente pode ter uma CPI, sim, isso é uma previsão constitucional, claro que é um processo para ela ser aberta, mas a gente vê neste governo a Polícia Federal investigando o presidente, o Supremo pedindo explicações a toda hora à presidência da República, talvez como nunca vimos na história desse país. Esses meios já não são suficientes para se fazer uma investigação? Tem o TCU também, tem uma série de outras instituições da República Brasileira. Isso não dá resultado prático mais rápido em relação a essas investigações do que uma CPI que tem aqueles discursos gigantescos? Piotr, eu não entendo, se o governo não tivesse nada para explicar, por que temer uma CPI? Por que eles estão com medo de uma CPI? Deixa instalar a CPI se eles não têm qualquer irregularidade dentro do governo. É sabido que o governo trocou mais uma vez a chefia da Polícia Federal exatamente para não investigar o próprio governo e a família do presidente. O governo indicou o Procurador-Geral da República e todo mundo sabe que o Procurador-Geral da República não está exercendo a sua função. E a função fiscalizatória é da CPI. A CPI tem uma função de investigação. Ora, se esse crime foi anunciado agora, se essa denúncia foi feita agora, é agora que tem que fazer. Tá. Não pode dizer, não faça agora porque é perto da eleição. Então, em outras palavras, deixa rolar solto. Vamos ouvir então o deputado. Vamos ouvir o deputado Ricardo Barros, então. Deputado, por gentileza. Bem, o deputado Paulo Teixeira tem maior consideração pela sua trajetória política, mas eu não consigo ter um discurso para cada momento histórico. A gente tem que ser coerente com aquilo que a gente defende, né? E eu defendo que não é o momento para palanque político de CPI. Os membros da CPI da Covid mentiram deslavadamente para o povo brasileiro e repetidamente para o povo brasileiro durante 6 meses. E na hora de entregar o relatório, nenhuma linha de corrupção do governo Bolsonaro foi provada. Quebraram o sigilo de todo mundo, escolheram todos que queriam para ouvir lá no palanque da CPI da pandemia. Ninguém, absolutamente ninguém, confirmou a narrativa deles. E as pessoas, eles que escolheram para ir lá falar. Eu tive que ir ao Supremo para falar na CPI. Fui lá e comecei a desmascarar a CPI, eles interromperam a minha fala e não me chamaram mais, porque sabe que eu ia desmontar aquele circo de mentira deles. O Brasil não precisa, nessa altura do campeonato, de outro circo, de outra oportunidade para que pessoas totalmente sem escrúpulos, sem compromisso com a verdade, fiquem falando para o povo brasileiro e tendo acobertadas por interesses, né, de mídia que não são republicanos também. Né? Só porque o presidente Bolsonaro cortou recursos de algumas empresas de mídia, eles querem bater no governo o dia inteiro, falar mal o dia inteiro. Isso não vai derrubar o governo Bolsonaro, porque o presidente é honesto, é trabalhador, é um homem de fé e um homem de família. Isso vocês não vão conseguir mudar numa CPI fantasiosa, repetindo um monte de bobagens. O que nós precisamos é de investigação séria. E ela está sendo feita pelos órgãos de controle, por servidores de carreira comprometidos com o Brasil. Nós não temos medo da investigação séria. Nós não queremos palanque para mentiras repetidas, tentar que mentiras repetidas virem verdade, de tanto serem repetidas. Eu acho que nós temos clareza das nossas posições. Você está na oposição, eu estou no governo, né? Mas vocês também já foram no governo, e aí tinha um outro discurso. Eu acho que o discurso tem que ser sempre o mesmo.
Vamos fazer a política séria que o Brasil precisa. Bom, eu tenho mais um minuto para cada um dos senhores. Deputado Paulo Teixeira, eu começo com o senhor. Ontem nós tivemos uma enquete aqui, que era justamente para ouvir um debate e depois uma enquete, para ouvir das pessoas qual era a lembrança que elas tinham, o que tinha ficado de legado da CPI da pandemia. Nesta enquete, as pessoas entenderam a CPI como um palco político, embora reconhecessem a importância, a gente ouviu nas respostas das pessoas entrevistadas nas ruas de São Paulo, de que elas reconheciam sim esta ferramenta constitucional que é uma comissão parlamentar de inquérito. Então eu vou dar um minuto para o senhor agora, depois vou fazer uma pergunta muito semelhante ao deputado Ricardo Barros. Mas, deputado Paulo Teixeira, por que o senhor acha e como é que o senhor convenceria as pessoas de que realmente, apesar de ser um ano eleitoral, a CPI do MEC poderia ser exatamente a melhor maneira para investigar as denúncias envolvendo o Ministério da Educação? As denúncias são graves, de repasse de verbas públicas mediante pedido de propina por pessoas indicadas pelo presidente da República. Superfaturamento na compra de ônibus escolares, isso é, estão sujando o dinheiro da educação. A CPI da Covid derrubou o Pazuello e toda a equipe que estava roubando no Ministério da Saúde. E se tiver alguém roubando no Ministério da Educação, tem que ser investigado, derrubado e os responsáveis punidos. Na verdade, o governo ele está querendo impedir uma investigação, porque sabe, porque se não tivesse irregularidades, o ministro não tinha caído. O ministro continuaria ministro. As irregularidades são gravíssimas. Quando o Ricardo Barros fala que ele é um presidente de fé, por isso que talvez envolveu religiosos nesse processo de propina. Pois não, deputado. E por isso tem que ser investigado. Tá, só antes de ouvir o deputado Ricardo Barros, só mais uma vez a gente está com a informação que nesse momento o deputado Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, do MBL, está com um pedido de cassação sendo analisado na Assembleia Legislativa de São Paulo. O relator do processo, delegado Olim, do PP, pediu que o parlamentar perca o mandato. Ele defendeu a perda de mandato de Mamãe Falei. Lembrando que Arthur Duval foi flagrado em áudios machistas sobre as mulheres ucranianas após uma viagem ao país. Outros membros do Conselho de Ética estão dando os votos neste momento. Você acompanha as imagens aí. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Deputado Ricardo Barros, voltando ao nosso debate aqui, um minuto para o senhor defender que realmente não é o momento para uma CPI, ao contrário do que fez o deputado Paulo Teixeira. O próprio ministro da Educação, há meses, pediu investigação à Controladoria Geral da União sobre esses fatos de interferência ou de tráfico de influência dos pastores no Ministério da Educação. O ministro Milton Ribeiro, pessoa muito qualificada, uma pessoa muito correta, ele tomou a decisão que achou que devia tomar. Mas você está falando aí do Conselho de Ética agora, do Arthur Duval. Eu enfrentei o Conselho de Ética por conta dessas denúncias da CPI da pandemia e fui inocentado logo de cara por unanimidade, porque não havia nenhum elemento que provasse aquilo que foi dito. Foi pedido $1 por vacina, ninguém provou isso, ninguém confirmou. Então, agora, foi pedido ouro, mas ninguém confirmou. Então, é preciso parar de querer ganhar a eleição no tapetão. Vamos ver o que foi feito de bom para o Brasil. O que o candidato do deputado Paulo Teixeira fez de bom para o Brasil, o que o presidente Bolsonaro fez de bom para o Brasil, o que outros candidatos que se apresentam têm a fazer pelo país. É assim que nós vamos ajudar o nosso Brasil, escolhendo o melhor, a pessoa mais qualificada, a pessoa mais pronta para ajudar o país e não ficar discutindo denúncias que depois não se confirmam. Deputado Ricardo Barros, líder do governo do PP do Paraná, líder do governo na Câmara, muito obrigado pela participação. Deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, obrigado, senhores, pela gentileza da participação nesse debate. Boa tarde, hein?